Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema que eu trago aqui para vocês hoje, eu escolhi por conta de pedidos. Muitas pessoas aqui pedindo para falar sobre maconha e cocaína. É o que mais perguntaram aqui. Eu tenho certeza que isso não é um pedido que as pessoas fazem nos comentários para querer saber se o que elas estão usando é permitido ou não, né? Eu entendo que vocês querem saber, que vocês querem informação sobre essas drogas para poder encaminhar para aquelas pessoas que vocês conhecem, que são usuários e que vocês querem dar um recadinho para que essas pessoas então parem de usar esse tipo de substância. É o que eu espero, por favor. Bom, hoje a gente não vai falar sobre cocaína, isso vai ser um segundo vídeo, prometo que trarei informações sobre essa perigosa droga e hoje aqui o vídeo então é sobre Cannabis sativa linneus, ou também chamado como cânhamo, chamado de marihuana e o nome mais popular então, maconha. E a gente vai usar esse termo aqui, né, como é o termo mais usado, mais popular e mais fácil de falar. Vamos então abordar no tema da aula de hoje a tal da polêmica sobre a maconha. Hoje o vídeo não é falando sobre a maconha medicinal, né, o CBD, cannabidiol, CBD. A gente vai fazer também um vídeo depois sobre exclusivo sobre a maconha medicinal, mas a gente vai pincelar um pouco desse assunto no vídeo de hoje. Para começar o vídeo, eu convido você a já dar o likezinho aqui, ajudar este canal a ter mais relevância, que a gente sabe aqui que o YouTube ele vai valorizando os vídeos a partir da tua interação com o meu canal. Quanto mais você der like, quanto mais você escrever comentário, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, começo aqui pedindo a gentileza da colaboração de você e também, se ainda não tiver inscrito nesse canal, por favor, se inscreva que agora a gente está aí rumo buscando os 2 milhões. Não vai vir quadrinho nenhum para mim dos 2 milhões, mas é um número bonito. Então, ajuda esse canal a crescer e vamos lá, então, para essa aula sobre maconha. Uma plantinha que todo mundo já viu aí, né, o símbolo da planta da maconha, o Fernando mostra aqui para nós, não é extraído, as principais substâncias alucinógenas, né, da maconha, principalmente o THC, não é extraído da planta, e sim da folha, da flor da maconha, tá? Já temos mais de 500 compostos que são conhecidos e estudados, os principais são os endocannabinoides. Já tem classificado um pouquinho mais de 70 tipos de endocannabinoides, que são os terpenoides, né, da maconha. E aqui a gente vai falar sobre o THC, que é o principal, né, trazendo os efeitos, inclusive vou trazer um pouco dos efeitos bons e dos efeitos ruins do THC. E dos ativos mais comuns, os mais estudados, nós vamos falar aqui sobre 3. Cannabinol, cannabidiol e tetrahidrocannabinol. São chamados de terpenofenoides, né? São os fenóis da maconha, tá? Agora, por que em relação à questão de legalizar, não legalizar a maconha, de usar ela como uma forma farmacêutica e medicinal, por que isso é tão polêmico? Por que alguns lugares liberam, outros lugares proíbem? A gente vai entender aqui, porque a maconha e principalmente esses terpenofenoides aqui, eles têm um comportamento muito pouco, não é conhecido. Conhecido a gente conhece, mas pouco dominado. A gente não consegue dominar em tipos de corpos diferentes, indivíduos diferentes, que a gente não consegue promover uma ação controlada. A gente não consegue saber exatamente como vai acontecer em cada organismo.
Por exemplo, o próprio canabidiol, ele pode converter em tetrahidrocannabinol, que a gente chama de delta 9-THC. E o delta 9-THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele pode se converter através de uma reação bioquímica em canabinol. Olha só, esse pode virar esse, que pode virar esse, e a gente então fica numa ciranda aqui que chama de equilíbrio dinâmico. Isso é um termo usado na química, é o equilíbrio dinâmico entre esses compostos aqui. Do que a gente vai falar aqui, o principal, tudo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é sobre o THC, tá? O que é importante falar sobre maconha? Uma das coisas fundamentais aqui. Não existe como eu trazer para vocês doses, falar em dose, olha, até tal dose acontece isso, acima de tal dose acontece aquilo, porque existe uma tolerância que é muito individual para cada pessoa, tá? Então não tem algo generalista que eu posso falar, porém é fato que até hoje nunca se conheceu dose de overdose, né? Ou seja, nunca ninguém morreu por uma overdose de maconha. A maconha ela não tem efeito, não tem conhecido essa tal da overdose. Porém, a maconha ela interage com outras drogas que pode trazer sim um risco de vida, tá? Por exemplo, olha só, um dos principais efeitos do THC é o efeito antiemético. O que significa isso? Emético. Na medicina a gente tem uma palavrinha que chama êmese. Êmese é igual a vômito, tá? Vomitar, êmese. Antiemético é um efeito antivômito. Então a maconha ela inibe o vômito. A gente conhece uma outra droga usada socialmente, que as pessoas nem chamam de droga porque banalizou, mas é uma droga, que é o álcool. E o álcool, ele tem, o corpo tem um efeito de proteção, tá aqui o videozinho sobre o álcool, quem não assistiu, um efeito de proteção que é justamente o vômito. Quando chega numa dose tóxica, o corpo começa a estimular o vômito para botar para fora aquele conteúdo gástrico cheio de álcool e assim é uma forma de se proteger. Só que quando a pessoa combina o álcool com o THC, o efeito antiemético do THC pode fazer com que a pessoa consiga consumir muito mais álcool do que o corpo toleraria. E isso pode colocar a pessoa em risco de vida ou risco de morte, né? Então, embora a maconha, de forma isolada, ela não tem essa questão da overdose, né, da morte pelo excesso de fumo da maconha, mas combinando com outras drogas, a gente tem, sim, um risco de colocar essa pessoa, né, trazer uma combinação que coloque essa pessoa em risco de morte. Outros efeitos, que eu estou trazendo aqui, ó, trouxe o efeito antiemético da maconha. Vamos colocar aqui outros efeitos do THC, que são inclusive usados medicinalmente, tá? Medicinalmente, existe essa palavra, Fernando? Acho que não, né? Ei, vocês entenderam. Bom, vamos lá. Olha só, efeito anticonvulsivante, o próprio efeito antiemético. Isso aqui é usado em alguns países do mundo, é usado no tratamento do câncer, né? Pessoas que estão fazendo quimioterapia, a quimioterapia ela pode dar muito enjoo, então a maconha medicinal é usada para isso. Diminui a pressão ocular, muito usado então em pacientes com glaucoma. O glaucoma ele aumenta a pressão intraocular. Usado também como relaxante muscular. Existe um efeito relaxante. Analgésico, é um potente analgésico. Broncodilatador. O que é broncodilatador? É um dilatador dos brônquios, então pode ajudar pacientes com asma, bronquite. E tem um efeito orexígeno. O que é um efeito orexígeno? É quando ele aumenta o apetite.
Então, pessoas que precisam comer mais, né, que estão com algum problema de apetite inibido, porque o que seria anorexígeno? São as drogas que tiram a vontade de comer. O que é um orexígeno? É quando aumenta o apetite, né? Velhinhos, idosos, sarcopênicos, que precisam comer mais. Então, olha só, a gente tem aqui um monte de efeitos descritos do THC que fazem com que a maconha ela tenha então esse olhar da ciência para ajudar a tratar pacientes que apresentam convulsões que são resistentes aos tratamentos normais, né? Pacientes que precisam inibir a êmese, o vômito por algum motivo. Botei o exemplo aqui da quimioterapia. Isso aqui é clássico, né? Paciente com glaucoma. Então aqui, ó, temos uma lista enorme. Vamos falar aqui em específico essa parte do orexígeno, porque aqui a gente tem inclusive um exemplo de um medicamento que foi usado por pouquíssimo tempo. Aliás, para poder falar sobre isso, a gente tem que falar sobre os receptores, alguns dos receptores no cérebro que o THC ele modula, que são receptores CB1 e receptores CB2. O CB1 ele é o receptor associado a aprendizado. E o receptor CB2 é o receptor que está relacionado ao sistema imunológico. Bom, como a maconha ela inibe o receptor CB1, quando a gente fala lembra do estereótipo do famoso maconheiro, o que as pessoas, o que elas lembram? Daquele cara zen demais, que você fala com ele, explica alguma coisa, ele fala, hã? Né? Dificuldade no aprendizado, ele não consegue aprender. Por isso que a gente sabe que o uso da maconha diminui, né, a capacidade cognitiva na escola, né, do adolescente, no colégio, na faculdade. Ele tem uma dificuldade muito maior do aprendizado porque inibe o receptor CB1, tá? E o receptor CB2, que está associado ao sistema imunológico, então aqui está algo que eu nem coloquei na lista ali, né, de efeitos terapêuticos usados pela maconha, mas quando existe uma doença que ela se manifesta no corpo, porque o paciente ele está com um estímulo exacerbado do sistema imunológico, por exemplo, até uma doença autoimune, né? Quando o corpo está atacando células do próprio corpo e você usa o THC aqui, o que acontece? Você diminui o sistema imunológico. Por isso que a maconha ela é considerado um imunossupressor. A gente usa esse termo aqui, imunossupressor, né? Diminui o sistema imunológico, assim como, por exemplo, o próprio corticoide também faz, né? É um imunossupressor. Então, ó, esses dois receptores aqui, eles estão associados, o THC está associado à modulação desses receptores e agora a gente já entende até um pouco do comportamento do usuário da maconha, esse comportamento de dificuldade de aprendizado. Só que tem um outro comportamento, né? Que faz com que essa pessoa, aquele cara que a gente conhece, lembra daquele amigo teu que é usuário de maconha, o que faz? Como é que ele se comporta quando ele usa maconha? Ele fica meio down, ele fica meio lento, ele fica com a famosa larica. O que é larica aí? Que é aquele termo usado, né, para quem tem aquela fome depois do uso da maconha. Por quê? Justamente porque vai inibir o receptor orexígeno, né? Que é vai inibir vai estimular o orexígeno, né? Vai estimular o receptor que dá fome. Então essa pessoa fica com muita fome, dá aquela larica e depois ela fica com um sono absurdo, ela dorme muito bem, tanto que a maconha medicinal também está sendo utilizada para pacientes com insônia, porque dá um sono muito gostoso. Vamos entender por que desse sono gostoso. Olha só, quando eu falo aqui para vocês em diversos vídeos sobre
o que acontece na célula, mais especificamente dentro da mitocôndria. Mitocôndria é a forma de produção, né? É a organela que produz ATP. E ATP é energia. Então a mitocôndria, através do ciclo de Krebs, produz energia. E a energia, então, sob forma de ATP, que significa que adenosina trifosfato, 3 fósforos, trifosfato, quando o corpo começa a usar essa energia e rouba um fósforo daqui, isso aqui vai virar ADP. E o ADP, que significa adenosina difosfato, já é uma forma menos energética e também pode doar um fósforo e ao doar um fósforo vai virar AMP. AMP é o chamado fim de tudo, é quando acabou. Por quê? Porque adenosina monofosfato não tem como continuar dando energia. Só que quando chega no AMP, o corpo então, ele começa a se dar conta que está acabando, que é o fim, fechou o cerco para ele. E o corpo começa a estimular outras vias para deixar a pessoa ligada. Ele fala assim, olha, por aqui terminou, não tenho mais como ajudar. Então você precisa ativar outras vias de resposta para a pessoa começar a se preocupar, né? É um estímulo de sobrevivência. Isso faz parte realmente de um estímulo de sobrevivência. Acabou a energia, vamos dar um jeito de se defender de outra forma. Só que o THC, ele bloqueia essa resposta do AMP de tentar estimular esse sistema de defesa. É como que ele falasse assim, ei, relaxa, esquece tudo. Se acabou a vida, agora acabou a vida, tá tudo certo, vai dormir. Então o corpo, ele entra num estado de não estar alerta para perigos, né? Ou seja, um estado de relaxamento intenso, que é o que o THC faz. Então olha o comportamento do usuário de maconha. Agora a gente consegue entender a bioquímica por trás, né? Ele fumou, bloqueou o receptor CB1, ficou meio down, não está conseguindo interagir muito bem com as pessoas. Logo depois, ele estimula a via orexígena, então ele começa a ter fome, come, e depois, então, ele inibe as respostas do AMP e, portanto, ele desliga completamente e tem um sono que ele acorda e fala assim, nossa, dormi 7, 8 horas, mas parece que eu dormi 3 dias. Cabe aqui falar, e acho que é extremamente importante, entender que nós produzimos no nosso corpo substâncias endocannabinoides. Ou seja, tudo isso que eu estou mostrando, essa interação nos receptores do cérebro quando a pessoa usa maconha, nós temos capacidade de produzir endocannabinoides, vários endocannabinoides que vão agir também nesses receptores. A principal aqui, que eu diria para vocês, é a nandamina, que do sânscrito significa felicidade. Olha aqui, ó, felicidade é um endocannabinoide que nós temos a capacidade de produzir. Hoje a neurociência traz muito estudo mostrando como produzir nandamina, a meditação, o mindfulness, todas essas manobras, ferramentas que nós temos para controle de ansiedade, de depressão, tudo isso que a neurociência traz hoje para nós como informação de que meditar não é uma atividade esotérica, não é uma coisa de bruxaria, não. Isso hoje é prescrito por neurologistas, é prescrito por psiquiatras, né? Porque é uma forma de você melhorar a tua felicidade de diversas maneiras. Uma delas é aumentando aqui a anandamina, inclusive, que eu ia comentar antes, né, sobre um momento da história que foi aqui entre 2007 e 2008, que foi quando a FDA liberou o Rimonabanto. Eu acho, meu Deus, eu acho que é assim que escreve. Rimonabanto. Isso aqui foi um remédio que veio com uma promessa de emagrecimento que ia mudar a história da obesidade. Por quê? Porque o Rimonabanto, ele diminuía
O receptor CB1, né, ele atuava muito inibindo a via orexígena, ou seja, via orexígena da fome. Então ele cortava a via orexígena, tirava totalmente a fome e realmente esse medicamento ele provou que ele funcionava. As pessoas emagreciam muito. Ele foi liberado o uso em 2007 e ele foi proibido em 2008. Por quê? Este medicamento inibia a ação da nandamina. E o que se viu aqui durante este 1 ano em uso do medicamento? Alto índice de suicídio por pessoas que usaram esse remédio. Por quê? Porque a nandamina é uma das formas do cérebro ativar a felicidade. E essas pessoas entraram em depressão e teve muito índice de suicídio. Então, olha aqui, ó, um pouquinho da história da medicina, né, trazendo a informação da importância sobre a nandamina, que a gente sabe que não é só derivado de ervas, não é só o uso da maconha que você consegue promover essa felicidade. Você tem a capacidade de melhorar essa tua sinalização através de práticas de mindfulness. Já fiz vídeo, já expliquei o que é mindfulness, já fizemos vídeo aqui falando sobre a importância da meditação. Para quem ainda não tem todo o conhecimento, quer entender um pouquinho mais de como a meditação atua no cérebro, eu recomendo o canal do Dr. Fábio Gabas, meu colega. Bota aqui, Fernando, para nós aqui o link do YouTube do Dr. Fábio, que é um médico neurocientista que fala muito sobre essas questões associadas à meditação. Bom, então nós já falamos tudo sobre a parte boa, né? Eu trouxe efeitos bons. Tá, mas então, por que existe tanta polêmica se isso deve ser liberado, se não deve ser liberado? Bom, porque nem tudo são flores, tá? O THC, que a gente vai encontrar então aqui na maconha, ele vai ter que sofrer um processo hepático. Ele vai lá no fígado e ele vai sofrer o processo de primeira passagem hepática, que vai ser feito através das enzimas do citocromo P450, tá? O que é isso? Citocromo P450. Esse daqui é um grupo de enzimas que a gente tem no fígado que metaboliza drogas, substâncias. Só que o THC, ele é tóxico para o fígado, ou seja, o metabolismo hepático do THC não é um metabolismo inerte, ele acontece trazendo um processo de estresse oxidativo para o fígado. Isso é importante de comentarmos. E nesse processo todo aqui, nessa reação de fase 1, a primeira reação que acontece com o THC é uma reação de hidroxilação. E o THC, nessa reação, vai virar 11-hidroxi-THC. Se o THC já é tóxico para o fígado, o 11-hidroxi-THC é extremamente mais tóxico para o fígado. Tá? Isso aqui é uma forma de THC intermediária, extremamente tóxica, e aí vem o cuidado da ciência. Por que a ciência tem esse cuidado quando estuda a maconha? E depois, então, existe uma segunda reação, que é a reação de carboxilação. Carboxilação, também no fígado, onde vai virar, né, o 11-hidroxi-THC vai virar carboxi-THC. E a carboxi-THC é uma forma não tóxica do THC. Então, olha só, THC vai fazer o fígado sofrer um pouquinho para transformar ela em 11-hidroxi-THC, que vai fazer o fígado sofrer muito mais porque é muito tóxico, e aí para se livrar disso, inteligentemente o fígado já transforma em carboxi-THC, que não é o fim de tudo. Isso daqui vai ter que agora ser excretado. E para isso vai entrar aqui o ácido
glicorônico ou glucorônico, que vem da glicose, que vai conjugar o carboxy-THC, tornando ele hidrofílico. Por quê? Porque o THC no sangue, ele é lipofílico, ou seja, ele fica ligado em gorduras. E para ele poder ser excretado na urina, a urina não é água, para poder ir para a urina e ser excretado, tem que tornar numa forma hidrofílica, tá? Então aqui também está o motivo pelo qual pessoas que fazem uso da maconha medicinal ou pessoas que fumam maconha não podem fazer dieta cetogênica, que é aquela dieta baseada em proteína e gordura. Tirar totalmente a glicose diminui a probabilidade, diminui a facilidade de transformar carboxy-THC em um composto hidrofílico para poder ir para a urina, né? Por quê? Porque se não tem glicose, não tem ácido glucorônico ou ácido glicorônico, tá? Bom, esse fato aí que eu trouxe para vocês, de que o THC é uma molécula lipofílica, faz com que a gente entenda por que que no sangue a gente não encontra, né? A pessoa ela fumou maconha, ela usou maconha, no sangue a gente não vai encontrar facilmente a maconha, por quê? Porque ela vai ter que ser transportada para locais no corpo onde tem a gordura, né? Tanto é que os exames toxicológicos, eles não fazem a mensuração da concentração de THC no sangue, e sim na urina, porque na urina pode se encontrar até 30 dias depois, né? A gente sabe que o apogeu aí, o auge, são 3 dias, né? Então depois ainda continua sendo possível encontrar traços da maconha sob forma de ácido glucorônico na urina até 1 mês, né? Os famosos, o teste doping. Outros efeitos ruins aqui, que a gente sabe, acho que eu tenho que salientar um dos principais, é a diminuição da espermatogênese, ou seja, homens usuários de maconha diminuem muito a capacidade de engravidar suas esposas, tá? E também existe o efeito de tolerância. Tolerância. A pessoa que fuma maconha cada vez precisa de uma dose um pouco maior, né? Porque a maconha ela causa uma dependência física e química, né? Química, por quê? Porque a maconha aumenta muito a dopamina. Então a pessoa ela lembra de como ela ficou bem quando ela tinha a dopamina aumentada. Então ela tem essa dependência. E física, justamente por conta dos receptores mesmo, que eles precisam cada vez de doses maiores para trazer aquela sensação de bem-estar, tá? Agora, fica aqui uma dica importante que é em relação aos grandes problemas de pulmão que nós encontramos nos usuários de maconha, porque por mais que ele tenha uma quantidade muito menor de monóxido de carbono, muito menor do que o cigarro, e a gente sabe que o usuário de maconha, ele não usa como o usuário de cigarro que fuma e traga e bota fora, né? O usuário da maconha, ele prensa, né? Muitas vezes até segura assim, ele segura mais tempo aquela fumaça no pulmão e isso faz com que, mesmo tendo uma concentração menor de monóxido de carbono, usando dessa forma, nós temos evidência de que existe um grande acometimento do pulmão, principalmente trazendo doenças como enfisema pulmonar, tá? Então, aí fica a dica dos perigos, né? A gente sabe que todos os benefícios que eu trouxe aqui, eles estão sendo estudados como trazendo a maconha medicinal, que eu vou trazer um vídeo para vocês falando especificamente da maconha medicinal, que é uma forma de não ter que passar por todos esses problemas, né? Problema de conjugação hepática, problema de riscos para o pulmão, problema de diminuir a capacidade de proliferação, né, de engravidar. Então, eu prometo trazer esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido e gostado de tudo que a gente trouxe até agora. Se você gostou do vídeo, encaminha para o grupo da família, trazendo então aqui essas informações. Eu espero que as pessoas entendam
que não é interessante você receber efeitos benéficos, mas às custas de problemas hepáticos, pulmonares e também cardiológicos, que já está associado ao uso da maconha. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber o alerta semanal de novos vídeos toda semana aqui trazendo informações preciosas sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.